Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meu irmão, minha irmã, poucas palavras de Jesus geram tanto confronto interior em nós quanto estas aqui. Perdoar 70 vezes 7. O perdão é uma das mais belas marcas do Evangelho e também um dos maiores desafios da vida cristã. A pergunta de Pedro aqui revela a tensão entre a justiça humana e a graça divina. Pedro pensava estar sendo generoso ao sugerir perdoar 7 vezes, o que já é muito, não é verdade? Mas Jesus rompe qualquer limite numérico. 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sem limites, perdoar sem mensurar a conta. Mas o que de fato Jesus está nos ensinando aqui? 70 vezes 7? Estaria ele impondo um fardo impossível de carregar? Ou estaria Jesus revelando o coração do reino de Deus? Pois bem, antes de ser uma regra, precisamos entender que o perdão é uma expressão da natureza do reino de Deus. Jesus não estava aqui estabelecendo uma nova lei, mas estava revelando quem Deus é. Ou seja, Deus é um Pai que nos perdoa graciosamente, incansavelmente, mesmo quando nós não merecemos. Quando Ele nos convida a perdoar, na verdade está nos convidando a sermos parecidos com Ele. O perdão, portanto, é uma resposta espiritual, não uma fórmula jurídica, digamos assim. É um movimento do coração que nasce da experiência de ter sido perdoado por Deus. Por isso, no reino de Deus, perdoar não é uma sugestão, mas um chamado à maturidade espiritual, um desafio à santidade, à semelhança com o Pai. Mas aqui nesse texto é preciso fazer uma distinção importante. Perdoar não é o mesmo que ignorar o mal, fazer de conta que nada aconteceu. Não é isso. E infelizmente muitas pessoas interpretam mal esse texto e acabam usando o perdão como, digamos, uma arma de silenciamento ou de opressão. Imagine quantas vítimas já ouviram: você tem que perdoar, afinal, você é um cristão. E com isso, pessoas foram forçadas a suportar abusos, traições, injustiças, violências, como se perdoar significasse aceitar o mal e conviver com ele, como se nada tivesse acontecido. Mas esse não é o ensino de Jesus aqui em Mateus 18. Perdoar não significa abrir mão da justiça. Não. Crimes devem ser denunciados. Relações tóxicas precisam ser confrontadas. Fronteiras precisam ser estabelecidas. Jesus nunca incentivou o silêncio diante do pecado. Ele mesmo confrontava os fariseus, repreendia os hipócritas e denunciava os opressores. O perdão, portanto, não anula as consequências do erro, mas liberta o coração do ofendido do desejo de vingança, de retaliação e, principalmente,
do peso da amargura. Sim, porque ofensas não perdoadas, perdão não liberado, tende a gerar raiz de amargura no nosso coração. Em alguns casos, perdoar será algo rápido, mas em outros será um caminho longo, lento, difícil. Deus não exige um gesto automático de nossa parte, não. Ele conhece as nossas feridas. Algumas dores precisam de tempo, de espaço, de escuta, de acompanhamento. Perdoar não é esquecer, não. Nem é se reconciliar obrigatoriamente, também não. Reconciliar-se depende de duas partes, de duas pessoas. Já perdoar depende de uma única pessoa, e essa única pessoa é você mesmo. É possível perdoar e ainda assim estabelecer limites. É possível perdoar e não restaurar a mesma convivência, sim, mas é impossível ser um seguidor de Cristo sem desejar o perdão como direção do coração. Se eu andar com Cristo, meu coração é predisposto a liberar perdão. O perdão é uma decisão espiritual. E mais do que libertar o outro, ele liberta quem perdoa. Enquanto mantemos rancor, ressentimento ou desejo de justiça própria, é nossa alma que fica envenenada. Pois é, por isso que tem pessoas amargas que acumulam em si raízes de amargura. Como disse alguém, perdoar significa libertar um prisioneiro e depois descobrir que esse prisioneiro é você mesmo. E aqui Jesus nos chama ao perdão não porque ignora a nossa dor, não, mas porque Ele conhece o quanto ela pode nos consumir. Olha, meu irmão, minha irmã, perdoar não apaga o passado, mas pode redimir e redefinir o nosso futuro. E nesse processo, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos ajuda a orar por quem feriu, mesmo que essa oração seja regada com muitas lágrimas. Ele sara o coração ferido com o bálsamo de sua graça. O ensino de Jesus aqui em Mateus 18, 21 e 22 é muito claro. No reino de Deus, o perdão é o solo onde nós caminhamos. É Ele que sustenta as nossas relações, que nos reconcilia com Deus e que nos alinha com o céu. Mas perdoar não significa negar a dor, não significa calar-se diante da injustiça, não significa ignorar limites saudáveis. Perdoar é dizer: eu não carrego mais isso, eu entrego nas mãos do Senhor. Perdoar significa escolher o caminho da cura, mesmo que não haja arrependimento do outro lado. Mas liberar perdão nos faz bem. Perdoar significa declarar: eu sou perdoado, por isso aprendi também a perdoar. Por isso nós devemos orar, clamando ao Senhor que conhece as nossas dores mais profundas, que conhece as feridas causadas por palavras duras, por gestos de traição, por atitudes injustas. Pedir a Ele que nos dê coragem e competência para perdoar, como Ele também nos perdoou. Pedir a Ele que nos ensine a separar o perdão da permissividade, separar a justiça da vingança, separar a graça da omissão. E pedi-lo que cure as nossas feridas, renove os nossos relacionamentos e liberte-nos da amargura e do rancor, e possa nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Pensemos nisso, no amor de Cristo
Amém.